Então vamos iniciar aqui. Na última aula, que foi a videoaula, né, nós falamos sobre propagação em meios lineares no tocante à atenuação, né? Certo? O fato de haver uma... Ou sem atenuação também, né? Um material que se mostrou lá foi que se você tem uma refração sendo descrito pela função densidade, pela função n, né? Na realidade, um índice de refração complexo, que tem parte real e parte imaginária, né? Então, a propagação de uma onda no meio que tem um índice de refração complexo, né, tem um efeito importante aqui, que é devido a essa parte imaginária, né? Se você fizer exponencial de menos j, n, né? A propagação, o número de onda n vezes k, por exemplo, na direção z, né? Então, o que acontece, né? Você tem uma parte que é a fase, né? A fase vem da parte real do índice de refração, que é o n. Isso aqui é K0, no caso, né? Número de onda no vácuo. Então, no meio material, você tem um índice de refração complexo, né? Então, você fica ali com a parte real, que é n, esse barrinho aqui para dizer que é o n, número complexo, K0Z, isso aqui é fase, e aparece uma parte imaginária, menos J com menos J dá menos 1, menos K, que é o coeficiente de extinção, K0Z. Ou seja, aparece um termo que é atenuação, certo? Propagação em meios lineares, né? Uma parte vai ter perdas devido à parte imaginária do índice de refração complexo, ou seja, n barra ao quadrado é a permissividade complexa, né? Que tem parte real e imaginária, tá certo? Isso aqui é relativa, tá? Ele falou, ele deduziu, né? A resposta de um meio material vai aparecer parte real e imaginária do permissividade complexa, a mesma coisa que aparecer parte real e imaginária do índice de refração. A parte imaginária dá essa questão de dissipação, tá certo? Dissipação devido à perda de elétrica, né? O que a gente vai falar agora é sobre dispersão, né? Vamos admitir que as perdas são pequenas, mas a gente vai agora levar em consideração que o n pode variar com a frequência, que é verdade, né? A gente mostrou que a função epsilon é uma função da frequência, né? Então, tanto n como tanto k são funções da frequência. Vamos assumir que o meio tem pequenas perdas e vamos ver os efeitos resultantes do fato do índice de refração ter uma parte, uma variação com a frequência na parte real, certo? Isso aqui, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre esses fenômenos de dispersão, como a palavra está dizendo, né, um pacote de onda que se propaga no meio dispersivo. O meio dispersivo é aquele em que o índice de refração ou a permissividade varia com frequência, certo? Então, a gente vai ver o que acontece, né? O pacote disperso, a gente vai ver que isso acontece de fato. Então, para fazer isso, a gente vai falar sobre, vai dar uma revisadinha, né, nessa questão de decomposição espectral de um sinal do tempo, né? Espectro de uma função real, com as propriedades. Vamos conceituar a velocidade de fase e velocidade de grupo. E vamos fazer, né, vai mostrar como é que, o que acontece quando um pacote de onda se propaga no meio dispersivo. Especificamente, vou fazer um exemplo quando o meio de dispersão é um meio de dispersão quadrática, certo? As referências para essa aula estão nessas referências aí, né? Seção 763. E o livro do Jackson aqui, as seções 7.8 e 7.9, principalmente na parte final dessa aula de hoje, que a gente vai falar sobre pulso gaussiano, né, e a dispersão de um pulso gaussiano. Bom, se você está no vácuo, né, vamos entender bem por que aparece essa questão. O número de ondas, vamos chamar de beta, certo? Você tem uma constante de fase, né? Aquele fatorzinho que aparece no J, né? Menos J, beta Z, por exemplo, para propagação de direção Z, né? O número de onda, ou a constante de fase, é a razão entre a frequência e a velocidade da luz. Isso é no vácuo, certo?
A velocidade de fase de uma onda plana é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade de fase é aquela que o observador se moveria para ver a frente de onda com a mesma amplitude. Certo? Ora, a velocidade de fase no vácuo, sendo c, ela não depende da frequência. Qualquer frequência tem a mesma velocidade. Certo? Se você mandar um sinal de terahertz e um sinal de onda de rádio, eles chegariam, digamos assim, no mesmo tempo do outro lado. Certo? Eles vão chegar ao mesmo tempo, né? Um pacote de onda em torno da frequência de onda de rádio, um pacote de onda em torno da frequência de onda de terahertz. Chegariam simultaneamente. Né? Então, a velocidade de fase é a mesma. Bom, agora, no entanto, a gente viu que o índice de refração ele varia com a frequência. Esquecer a parte de dissipação, já analisou. Vamos ver agora o que acontece com a parte real, tem a variação com a frequência. O que acontece, né? Então, a constante de fase agora vai ser n vezes o número de onda no vácuo, que é ômega sobre c, e a velocidade de fase passa a depender da frequência, que é o coeficiente c sobre n aqui, né? Aqui é ômega sobre velocidade de fase, é o beta, né? Então, a velocidade de fase seria c sobre n, agora a velocidade de fase depende da frequência. Quer dizer que se você tem um sinal que tem várias componentes de frequência, cada componente de frequência chega em um tempo diferente do outro lado. Quando você recompõe o sinal, ele não vai ser exatamente igual ao sinal original, vai ter uma distorção, certo? É isso que a gente quer avaliar. Então, você vai ter distorção, né? Quando você recompõe o sinal, a gente espera que ele seja parecido com o sinal de entrada para você poder comparar, né? Mas aí você vai ter, a gente vai ver que o grupo de frequência viaja numa velocidade de grupo, ela quem define a velocidade de fato de propagação da informação. Né? Então, geralmente é fácil conceituar isso quando o sinal tem um espectro estreito de frequências, né? A gente vai ver que o pacote de informação viaja com essa velocidade de grupo. Por outro lado, essa velocidade de grupo pode variar, certo? Se o espectro é muito estreito, é como se quase todo mundo viajasse com essa mesma velocidade média de grupo. Mas se o espectro não é tão estreito assim, certo? Então a velocidade de grupo também varia. Daí realmente você distorce bastante o sinal. Né? Então é isso que a gente chama de dispersão, né? Quando você tem essas variações dos parâmetros com a frequência, certo? Vamos agora fazer uma revisãozinha de algumas propriedades importantes. Primeiro de tudo, né? Todas as funções físicas são funções reais. Né? Funções complexas são funções auxiliares para poder trabalhar matematicamente, mas no final você quer saber qual é a função verdadeira física, ela é real. Então, os sinais, quando você manda um sinal, é um sinal real, certo? Né? Tensão real, corrente real, tudo real. Então, suponha que você tem uma coluna de material de comprimento L, que ele é dispersivo. Deixa eu fazer um desenho aqui, certo? Onde é que está esse negócio? Ah, está aqui. Certo? Você tem uma coluna de material, comprimento L, você vai injetar aqui um sinal e ver a saída, né? O que acontece depois de propagação do comprimento L. Bom, o que você faz? Para a gente mandar um sinal, mandar informação, geralmente sinal, por exemplo, voz, né? Você tem aí, como função do tempo, essas variações, né? O sinal de voz, numa faixa de frequência que a gente pode ouvir, né? Até 20 kHz, mais ou menos, certo? Então, as frequências, né, são de baixas frequências, de alguns kHz até 20 kHz, para a gente poder ouvir. Né? Então, você mandar um sinal de voz num canal de fibra ótica, você tem que... vamos botar uma coisa mais simples, né? Não mandar numa antena, certo? Você tem que operar em torno da frequência de operação da antena, né? Gigahertz, talvez, megahertz, certo? Então, você tem que modular o sinal. Então, o que você faz? Você faz um batimento, né, desse sinal com a portadora de frequência central ômega C, né? Porque se o espectro do sinal está em torno da frequência muito baixa, né, kHz aqui, certo? Se essa largura aqui é muito pequena, né, você não pode mandar isso via antena de micro-ondas, por exemplo. Tá? Tem que aumentar a frequência. Como você aumenta, faz um produto, porque as propriedades espectrais são essas. Você faz o produto com a função ômega C, você desloca o espectro.
para ficar em torno daquela operação, daquele dispositivo, certo? Então, é isso que a gente faz. Daí passa, ou seja, tem eletrônica para fazer esse processo de multiplicação, né? Faz uma mistura aqui, propaga, daí quando chega do outro lado, decompõe para botar de volta o sinal que você quer receber, tá certo? Bom, então você tem o sinal a ser enviado a f de t, né? O que a gente faz é modular com a portadora de frequência central ômega c muito maior, né? Ômega c é muito maior do que a faixa de frequências do sinal que você quer enviar, certo? F de t é seu pacote de informação, ômega c é a frequência da portadora, F de t, em comparação com a frequência da portadora, varia muito lentamente, né? É a mesma coisa que dizer o espectro da frequência da função é muito menor que ômega c. Então, se você fosse olhar, por exemplo, um pulso, tá certo? Modulado, né? Pulso gaussiano modulado tem mais ou menos esse aspecto aqui. A envoltória é a informação que você quer mandar, certo? E você modula com uma portadora de alta frequência em relação à variação dessa envoltória, né? Você observa que a envoltória varia lentamente em relação a essas oscilações. Então, você faz um produto de uma função de baixa frequência com uma de alta frequência, tem uma coisa assim, desse jeito, certo? Né? Então, como é que a gente faz para calcular o sinal transmitido, né? A gente vai usar transformada de Fourier. A gente vai decompor o sinal em componentes de frequência, propaga cada frequência no canal, depois recompõe. Então, vamos ver como é que se faz isso matematicamente, né? Aqui está o sinal, um sinal qualquer, né? A gente usa transformada de Fourier, certo? O espectro de frequência está na função U, e a transformada inversa, né? Na verdade, chama, tanto faz quem é inversa, quem é direta aqui. Não tem, uma é inversa, outra é direta, né? Geralmente a transformada de Fourier é essa aqui, tá certo? A transformada inversa é essa, né? Mas, digamos, você decompõe o sinal, né? Se você olhar direitinho, isso aqui é uma decomposição de uma função em funções ortogonais, tá certo? A função base e a função são os harmônicos, que são funções ortogonais. Só que é uma distribuição contínua, certo? Aqui é a transformada inversa, né? Então, pega o sinal de entrada, que é dado por essa expressão, decompõe, né? Então, observe, né? Quando você tem aqui essa função f de t, né? Cosseno, né? De ômega ct, eu só vou fazer aqui rapidinho para a gente ver como é que é isso, certo? Então, você tem a transformada dessa função. Para saber o espectro disso aqui, né? Vai dar exponencial de j... o espectro dessa função aqui vai dar menos j ômega t, né? A transformada dessa expressão. Isso aqui, por sua vez, é exponencial de j ômega ct mais exponencial de menos j ômega ct sobre 2. Né? Se você for ver, isso aqui vai dar o quê, né? F de t, por exemplo, esse fator aqui dá exponencial de menos j ômega menos ômega ct, dá 1 meio, né? E tem outro fator que é 1 meio de isso aqui dá menos j ômega mais ômega c, né? Tá certo? Ora, se você olhar para isso aqui é a transformada de Fourier de f, tá certo? No da frequência ômega menos ômega c. Isso aqui é f de ômega menos ômega c. Aqui é f de ômega mais ômega c. Então, o que nós fizemos aqui, né? Quando você modula com a função cosseno, se o espectro da função é f, né? F é uma função complexa, geralmente, né?
tenha um módulo e a fase, né? A gente chama de a fase de f, tá certo? Vamos olhar só a função módulo aqui, só para a gente qualitativamente mostrar, né? Então, o espectro de frequência da função módulo, que é essa parte aqui, é algo assim estreito, né? Espectro estreito de frequências. Né? Tem frequências positivas e negativas, tá certo? Né? Tem uma rua típica delta ômega. Quando você faz a modulação, o que você está fazendo? Você está deslocando o espectro para ficar em torno de uma frequência ômega c. Quando a ômega c é muito grande, né? Isso aqui se desloca lá para o espectro. Uma parte vem para cá, pela metade, né? Isso aqui é um meio, né? Certo? Isso aqui é o espectro original, isso aqui é o módulo deslocado. E tem uma parte que vem para o lado de cá, frequência negativa, né? Esse é o espectro da função modulada. Se a função original é essa aqui, a modulada ela é deslocada de ômega c. Por quê? Porque você agora deslocou todo mundo na faixa de passagem do dispositivo, certo? Ok? Então, o espectro de frequências da função modulada, né, como eu acabei de mostrar, é dado por isso aqui, certo? Então, algumas propriedades importantes, né, assumindo o sinal real, que é o caso real, tá certo? O caso de você mandar uma informação física, é um sinal real que você está mandando. Então, que é o caso que a gente está falando, né? Bom, a função f tem como transformada essa função aqui, módulo e fase. Né? Geralmente, as funções, as transformadas de Fourier são funções complexas, né? Sendo ft real, as propriedades que nós temos, a função, isso aqui independente de qualquer coisa, isso aqui tem que ser função par, função módulo, tá certo? A função módulo é uma função par sempre, né? E a fase é uma função ímpar, tá certo? Isso porque se você fizer o conjugado da função, tá certo? Vou mostrar aqui uma dessas propriedades, só revisar rapidamente. Se você tem aqui f de t, né? É a transformada, né? 1 sobre 2π no caso. Tem um fator aí. Esses fatores aparecem, pode ser raiz de 2π aqui, raiz de 2π na transformada inversa, pode ser assim com o fator 1 na transformada inversa, isso não é muito importante. Você vai ver mais essas... de ômega, né? Desculpe. Essas propriedades saem do fato que se eu fizer f conjugado aqui, e fizer uma transformação de variáveis, né, você obtém aquelas duas propriedades lá, certo? F conjugado igual a f, né, f sendo real, você pode mostrar que dá esse resultado aqui, né, da tabela, tá certo? Que para uma função real, o módulo é uma função par, isso aí independe de qualquer coisa, né? Mas o importante é que a fase é uma função ímpar, né? E f de menos ômega é igual a f de ômega conjugado. Isso aqui sai de onde? Bom, sai de fazer o conjugado daquela expressão lá, e igualando termo a termo, certo? F conjugado, né? Vamos fazer assim, de menos delta ômega sobre 2, né? Porque o espectro mais ou menos tem a largura de delta ômega, só para a gente não ficar... para a gente poder mostrar isso aqui direito, certo? F conjugado de ômega, né? E nós temos aqui o seguinte, que fazendo uma mudança de variáveis, ômega' igual a menos ômega, né? Fica aqui F conjugado de menos ômega', exponencial de J ômega t, ômega' t,
d ômega é menos d ômega', né? Quando ômega é igual a menos delta ômega, ômega' é igual a mais delta ômega, então fica a integral de delta ômega até menos delta ômega, né? Aqui ficou menos, não foi? Menos F conjugado de menos ômega', J ômega' T, d ômega'. Se eu mudo o sinal, muda aqui os limites. F conjugado igual a 1 sobre 2π vamos chamar de volta de ômega de novo, tá certo? Agora muda. Muito bem. Então, F é dado por isso, e F conjugado é dado por algo parecido. F conjugado de menos... Aqui é um menos ômega, tá? Só faltou um menos aqui. E aqui ficou igual. Ora, essas decomposições são únicas, tá certo? Então, eu tenho que forçar que essa amplitude seja igual àquela que eu de lá. Ou seja, F conjugado de menos ômega é igual a F de ômega, certo? Essa é a propriedade que se extrai para uma função real. Vocês entendem isso aí, né? Lembre-se, a decomposição de uma função numa base de funções é única, não tem mais do que uma decomposição. Dada a base, a decomposição é única. Então, isso aqui estou dizendo, eu estou decompondo nessa base de funções aqui, né? E aqui decompondo aqui. Essas duas funções, como isso aqui é real, se essas integrais são iguais, o fato é isso, se as duas integrais são iguais, isso só pode ocorrer se a amplitude de cada termo for a mesma. Porque a decomposição é única, certo? Podia ter duas integrais iguais, mexer algumas coisas, mas só tem uma decomposição possível. Tá bom? Então, o que quer dizer isso aqui, né? Ora, F é módulo e fase, né? Então, essa propriedade quer dizer o quê? F conjugado é o quê? De menos ômega. É claro que função módulo sempre vai ser par, né? Então, isso aqui não... Mas essa parte aqui é importante. É exponencial do conjugado disso aqui. Então, essa função é par? É claro que sim, certo? E essa função aqui é ímpar. A fase é menos a fase se eu mudar o sinal do argumento. Isso é importante, tá? Então, se vocês olharem aí o espectro, né, dessas funções, aqui está, como é que são essas funções? A função módulo, certo? E a fase, função ímpar, né? Quando você desloca o espectro, aqui é o módulo da função deslocada, da função modulada, certo? E a fase, ó, é deslocada, mas observe que essa função é ímpar, certo? Né? A fase aqui é ímpar em torno de ômega c, né? E fica uma função ímpar. Né? Bom, vamos lá. Então, vamos propagar agora o sinal modulado, que é dado por isto aqui, a sua transformada é dada por isso aqui, né? Isso aqui é a função em z igual a zero. O que acontece? Quando eu propago num canal de comprimento L, cada componente de frequência vai ter a ela associado um fator de fase devido à variação no espaço, né? Que fator de fase é esse? Para uma onda que se propaga no sentido mais z, então uma componente de frequência que é exponencial de j ômega t vai ter a ela associado um fator de fase que é quanto? Menos j o quê? Beta z, né? Mas o z é igual a L, é o comprimento do canal, certo?
Então, em cada curva de frequência, eu tenho que modular por isso aqui, ó, exponencial menos j beta L. Certo? Né? Então, se vocês forem ver, certo? Isso aqui é a componente de frequência, é S de ômega, né? Que está na frequência ômega, né? Então, esse termo eu tenho que multiplicar, se eu fizer Z igual a L, por um fator menos J beta L, né? É isso que acontece. Na saída, você calcula o espectro de saída simplesmente multiplicando cada harmônico pelo seu fator de fase do espaço, menos J beta L. A função de transferência circunanal para cada frequência é essa, exponencial menos J beta L. Não tem atenuação, tá certo? É só fase que muda. Né? Bom, então vamos calcular essa integral agora, e lembrando que F é de banda estreita, né? Certo? Então, essa integral aqui, ela vai ser feita em torno da região ômega, isso aqui é ômega C, tá certo? Isso aqui é ômega C, né? Então, a integral de S de ômega só vai correr nessa região e nessa, em torno dessa frequência aqui, ó, ômega C. Isso aqui é ômega C menos delta ômega sobre 2. Aqui é menos ômega C mais delta ômega sobre 2. Daí vai dar zero em todo canto, tá certo? Daqui vai ter outra contribuição que vai ser em ômega C menos delta ômega sobre 2. E aqui, ômega C mais delta ômega sobre 2. Então vão ter duas integrais na realidade. A integral em todo o espaço vai existir só nessa região e nessa região aqui, certo? Então vai dar isso aqui, ó. Essa integral aqui vai ser em torno da parte negativa das frequências. Isso aqui já é o espectro que eu falei, da função modulada, que a gente acabou de deduzir, né? 1 meio de F mais essas duas funções, tá certo? Ora, observe, né? Nessa região de frequências negativas, essa função aqui dá zero, certo? Essa função aqui, em ômega igual a menos ômega C, desculpe. Essa função aqui, certo? É a função que está do lado de cá. É esta aqui. Ó. Se você fizer aqui ômega igual a menos ômega C, dá F de menos 2 ômega C. F de menos 2 ômega C é aqui, certo? Dá zero. Porque F, ela existe em torno do zero do argumento, certo? F de menos 2 ômega C está muito longe, né? Dá zero. Não tem contribuição, certo? Ok? Então, quando você integra na região negativa, né, você só usa a função F de ômega mais, que é aquela que está centrada lá em menos ômega C. Porque, observe, né? Se eu fizer ômega igual a menos ômega C, aqui dá zero. F de zero que tem valor, né? Só é essa função que contribui. Do lado de frequências positivas, só quem contribui é essa função aqui. Então, fica só essa integral. Certo? Então, não tem nada diferente aqui, tá certo? Então, para calcular essas integrais, a gente faz algumas manipulaçõezinhas, né? Eu vou passar por algumas mais rápidas e mostrar alguns detalhes mais importantes. Essa primeira integral, porque essas integrais são semelhantes, né? Se fizer a mudança adequada de variáveis, você vai ver que são semelhantes. Vamos só dar uma olhada nisso, tá? Se eu fizer ômega igual a menos ômega nessa aqui, observe que isso vai ficar parecido, né? Ômega igual a menos ômega, daí vai aparecer o quê, né? Aqui vai ficar menos ômega, né? Vai ficar parecido com isso, não vai ficar uma diferença, tá certo? Aqui vai ficar menos, né? Certo? E aqui vai ficar beta de menos ômega, né? D ômega fica menos D ômega, né? E aí os limites, eu posso utilizar os limites aqui, mudar o sinal, né? Certo? Então, algumas coisas vão acontecer, vamos só observar alguns detalhes, né? E a parte mais importante é a gente observar isso aqui, ó, constante de fase, que aparece lá na função modulação espacial, que é ômega sobre C vezes N.
como nessa análise frequências positivas e negativas fazem parte do problema, certo? Eu tenho que garantir que uma onda que se propague para a direita, quando eu mudar a frequência para a negativa, ela tem que se propagar para a direita, certo? Então, quando você tem diferença, ômega t menos beta z é para a direita. Se fosse mais, era para a esquerda, certo? Então, quando eu mudar o sinal de ômega, eu tenho que mudar o sinal de beta. Certo? Para a onda continuar para a esquerda, certo? Então, se tem propagação para a direita, ondas de componentes positivas e negativas, né? Então, na região de frequência negativa, eu tenho que mudar o sinal de beta. Então, veja, se eu mudo a frequência de ômega, né? Isso aqui está contradizendo o que eu estou dizendo. A questão de fase tem que ser uma função ímpar. É o que eu estou falando, né? Se eu mudar a frequência, eu mudo o sinal de beta. Certo? Então a função n tem que ser uma função par. Isso aqui está errado. A função beta tem que ser uma função ímpar da frequência. Se ômega assume valores negativos, o beta tem que mudar de sinal, tá certo? Então, n não pode mudar de sinal. É o contrário do que eu estou dizendo aqui. Então, se eu fizer ômega em menos ômega, exponencial de menos j fica... aqui tem um erro, aqui, isso aqui tem que ser mais, tá certo? N tem que ser uma função par, essa função tem que ser uma função par, porque ômega muda de sinal, beta também muda. Certo? E aí garante que quem está indo para o lado direito continua indo para o lado direito. Então, ou seja, é importante observar que quando eu fizer a mudança ômega em menos ômega, beta muda de sinal. Então a função beta é uma função ímpar da frequência. Corrijam nas notas lá, tá? Isso aqui está certo, mas isso aqui está errado, tá? Então beta é uma função ímpar e o que aqui está correto, certo? Então isso é importante na hora de a gente reconstruir as funções. Então, o que a gente faz observe, quando você faz essas mudanças todas, daí você fica com duas coisas muito parecidas, né? Os limites de integração são semelhantes. Aqui aparece menos j ômega, né? Aqui aparece menos j beta, que é mais, certo? Então, vamos lá. Essa função aqui, nós temos a propriedade da função real, né? Certo? Isso aqui é f conjugado, né? F de menos coisa é F conjugado. Então, se você for ver, isto aqui é o conjugado disso. Tá certo? Porque F de menos argumento é o F conjugado. Então, isso aqui é conjugado, isso aqui é conjugado, isso aqui é conjugado. Então, isso aqui é a função real. Né? Essa tem que ser a função real. Você recompor, certo? Então, o que acontece? S vai ser isso mais o conjugado disso. E basta calcular, então, a parte real, né? Isso aqui é 2 vezes a parte real de um deles, tá certo? Está faltando um fator de 2. 2 vezes a parte real de um deles, então esse fator de 1 meio sai, fica isso aqui. Basta calcular essa integral e, no fim, a parte real dessa integral, você calcular, então, a função de saída. Certo? Bom, então, agora, para a gente calcular essa integral, observe que a gente, não é que a gente vai calcular a integral, a gente quer ver se tem alguma forma de comparar esse resultado com a função de entrada. Né? Bom, vamos assumir essa condição, que o espectro é estreito em relação à frequência central. Então, a gente vai linearizar essa variação, certo? Né? Observe que, na realidade, beta não é a função linear, né? Beta é quase uma função linear. A ômega sobre c é a distorção que está aqui, ó, n de ômega. Se ele fosse mais ou menos constante, a função beta já é linear, tá certo? Se ele não for constante, essa função beta é não linear, o que ele vai fazer é aproximar
em torno de ômega C, vai linearizar, porque o espectro é pequeno, tá certo? Né? Então a gente vai aproximar. Beta é aproximadamente beta na frequência ômega C, né? Que é chamado de beta C, né? Na frequência ômega C, mas primeira correção que tem é a primeira derivada de beta de ômega, né? Na frequência central, frequência ômega C, vezes ômega menos ômega C. Certo? Independentemente da forma de n de ômega. Se for muito estreito o espectro, isso aqui é razoável. Certo? Ora, isso aqui tem dimensão de velocidade inversa, né? Se você for ver direitinho. Vou chamar assim, 1 sobre VG. Já a gente vê o significado desse VG, né? E o VG é uma velocidade de grupo que a gente vai ver, né? Que é aquela que vai representar a velocidade mesmo da informação, que é a taxa de variação de ômega de beta na frequência ômega C. Então você calcula na frequência central mais ou menos essa derivada, né? Ou em beta igual a beta C, tanto faz, tá certo? Você tem uma relação entre ômega e beta, né? Uma relação de dispersão, certo? Né? Para ômega igual a ômega C, você tem beta igual a beta C. Né? Certo? E isso dá essa derivada disso aqui. Ômega sobre beta dá a velocidade de fase, né? E a derivada dá essa função que a gente chama de velocidade de grupo. Mas o importante é observar que a gente linearizou isso aqui. Com essa linearização, observe que isso aqui vai dar exponencial de menos j beta c vezes L, é um fator, vezes exponencial de menos 1 sobre VG, daí vai aparecer ômega menos ômega C, né? Vezes L, né? Aparece uma função da frequência aqui, tá certo? Isso aqui é constante, né? Tá certo? Observe que vai aparecer aqui um ômega t de um lado e aqui um ômega L sobre VG do outro. Então tem um fator que é J ômega menos J ômega, né? Vai ter exponencial de J ômega, daí tem aqui um T, tá certo? E por outro lado tem menos L sobre VG, tá? Tem um fator que aparece aí. Tem um fator constante que aparece, ômega C, L sobre VG, que é um constante, mas aparece esse fator que é importantíssimo, tá certo? Tá? Quando você faz essas, você organiza direitinho os fatores, né? Cadê o fator, rapaz? Onde é que foi parar? Acho que está faltando aqui. Beta CL, né? Ômega. Está aqui separado ainda não recompus. É aqui que eu vou fazer, tá certo? Quando você mexe nas coisas, isso aqui são termos constantes, tá? Ó, observe que isso aqui não são dependentes da variável de integração, tá certo? Esse termo aqui, né? E aparece aquele fator importante que eu estou falando. Isso aqui quem é VC, né? VC é ômega sobre beta C. É velocidade de fase na frequência central, certo? Esse L sobre BC aqui. Ômega C, L sobre BC, né? Então aparece esse fator e aparece, mais importante de tudo, esse fator aqui, ó, que aparece aqui, certo? Se você for observar, isso aqui é transformada, esquecendo isso aqui, se fosse T, né? Ela é F de T aqui, tá certo? Agora vai ser F de quem? T menos L sobre VG. Né? Certo? E aqui tem esse fator T menos L sobre VC. Então aqui tem esse fator aqui. E aqui tem a função real, né? F de T menos L sobre G. Esse aqui é que é importante, tá certo? Isso aqui é exponencial complexa. Quando fizer a parte real, vai dar a função cosseno. Né?
Ou seja, resumindo, o resultado vai ser que na saída, a função de saída é uma réplica da função de entrada, né, com centroide deslocado de L sobre VG. A portadora, ela tem esse defasamento, tá certo? Observe que a portadora é uma onda que ocupa todo o espaço do tempo, né? Isso aqui é um pacote de onda, tá? Então, a conclusão é essa. Se o sinal de entrada tem um estreito espectro de frequência em torno da frequência central, você pode definir uma velocidade de grupo VG. Observe que isso aqui quer dizer que o pacote de onda viaja com a velocidade VG, porque ele está deslocado no tempo, né? O centroide está onde? Em L igual a VG vezes T, né? Quando isso aqui dá zero, certo? Quer dizer que ela andou na velocidade VG, pacote de onda, certo? E a portadora tem essa velocidade diferente, mas o que quer dizer isso aqui, na realidade? Bom, eu vou já mostrar, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que o sinal de saída é uma réplica, não tem muita distorção, tá certo? Ele está exatamente igual, só está deslocado com essa função moduladora que você vai tirar ela na hora que você demodular o sinal, vai ter a função de volta, né? A velocidade associada ao defasamento da portadora de saída é a velocidade de fase, que não dá nenhuma informação, tá certo? A informação de velocidade de informação, a velocidade de informação está na velocidade do pacote, certo? Deixa eu mostrar aqui uma simulação para vocês entenderem bem isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube. Não é esse, né? É um outro. Deixa eu botar aqui. Não sei se dá para ver direito, tá certo? O que acontece, na realidade, nessas velocidades diferentes, né? É que tudo se passa como se a portadora deslizasse dentro do pacote, né? Deixa eu achar aqui, peraí. Se dá para a gente ver, tá certo? Tem uma simulação que talvez dê para ver aqui. É isso aqui. Não sei se dá para ver. Vamos ver se dá para ver. Vocês estão vendo a portadora deslizando dentro do pacote? Não. Dá para ver? Não. Isso é muito rápido, né? Deixa eu ver se eu posso repetir aqui. Como é que eu faço o loop aqui, hein? É o jeito de fazer, né? Produção automática, acho que é isso aqui. Ou não é isso? Deixa eu ver se ele fica reproduzindo. Eu vou falar aqui sobre esse negócio. Bom. Então não serve para nada isso, né? Deixa eu ver mais devagar. Pronto, deixa eu parar aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a velocidade de fase é a velocidade dessas wavelets que estão aqui dentro, tá certo? Deslizando dentro do pacote. Né? Vocês estão vendo? Que está deslizando? Velocidade diferente, tá certo? O portador está deslizando em relação ao pacote em si, né? Mas o pacote está viajando numa velocidade que dá para identificar muito bem, tá certo? A portadora fica deslizando, não tem importância se ela desliza rapidamente ou não. O importante é a velocidade do pacote dessa envoltória aqui. São coisas bem diferentes, certo? Você pode observar que fica aqui, ó. Você vê isso aqui, ó, está passando por dentro aqui, tá, né? Com velocidade diferente, né? Mas o pacote, aí dá para ver, né? O pacote vai na velocidade que você identifica bem. Por isso que tem essa diferença, né? A velocidade portadora não tem informação, porque uma função cosseno é uma função cosseno, não tem nada de informação de novo. Você já sabe, antes de receber, já sabe que ela é uma função cosseno. O pacote é que você não sabe o que é, a informação que alguém está mandando, alguém está falando, só que você receber que você vai poder ver, certo? Mas, estou mandando uma função cosseno para você de ômega C. Não precisa nem mandar, eu faço ela aqui, certo? Muito bem. Esse aqui eu posso apagar, né? Bom, vamos agora ver as consequências da variação da velocidade de grupo. O que acontece quando ela varia, né? A gente vai ser um pouco superficial aqui, tá certo? Porque tem algumas contas que são razoavelmente... Não é que seja difícil, mas são trabalhosas, tá certo? A gente vai só mostrar alguns detalhes, né?
A gente vai agora trabalhar no espaço mesmo, tá certo? Sem ser espaço de tempo, frequência-tempo, vai ser agora espaço transformado de Fourier das coordenadas espaciais, né? Então, vamos assumir um meio dispersivo. O que é o meio dispersivo? Quando ômega e beta não é uma relação linear como essa. A relação entre ômega e beta é uma curva, certo? Né? Por quê? Porque quando é uma curva, quando é uma reta ômega sobre beta e d ômega de beta, dá a mesma coisa, né? A derivada é igual a razão ômega sobre beta. Então, velocidade de fase é igual a velocidade de grupo. Mas quando isso aqui acontece, a derivada não é... Veja, a velocidade de fase é isso aqui, ó. Ômega, que é isso aqui, né? Então, na frequência ômega C, portadora, por exemplo, aqui, né? A velocidade de fase é ômega C. Aliás, desculpa, isso aqui está errado. Isso aqui é beta C. Isso aqui vai dar ômega C sobre beta C. É a velocidade de fase, a tangente desse ângulo, digamos assim, né? Isso sobre isso. E a velocidade de grupo é essa derivada aqui, de ômega de beta, certo? São coisas bem diferentes, né? Por exemplo, a velocidade de fase aqui, para esse tipo de dispersão, é infinita. A velocidade de grupo é zero, certo? E observe, né, esse tipo de relação de dispersão, quando você tem frequências muito altas, como a gente falou, né, tudo vira vácuo, né? A onda passa por tudo, não é isso? Então, você não tem mais dispersão significativa, né? Então, a dispersão vira... A relação de dispersão vira praticamente essa assíntota aqui, que é aquela do vácuo, né? Se você for para uma frequência muito alta, né, ômega sobre beta é praticamente igual a relação de dispersão da reta que está aqui, assintótica, né? Muito bem, então tem a propagação de um pacote de onda no espaço, né, descrito pela função de onda. A função de onda é uma componente de campo qualquer, né? Satisfaz lá a equação de Helmholtz. No regime temporal é essa função aqui, certo? A equação da onda é a equação de segunda ordem. Então, para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, você precisa saber, né, para resolver, né? Ou seja, se você sabe em t igual a zero quem é a função, tá certo? Não t maior do que zero, para resolver você precisa saber a condição inicial, tá certo? A condição inicial para a equação de segunda ordem é a função e sua derivada, né? Em t igual a zero. Então, suponha que eu saiba, tem um pacote que cruza a origem em t igual a zero, certo? Isso aqui é coordenada... Porra, bicho, esse negócio enche o saco, viu? Sinceramente, rapaz. Não sei porquê. Tem uns problemas que atrapalham, certo? O software é bom, mas é um negócio que o tempo todo você tem que fazer isso, certo? Bom, então isso aqui é coordenada espacial, coordenada Z. Você tem um pacote confinado que cruza a origem do espaço. Em t igual a zero, ele tem uma forma, e está indo para lá, certo? Está se propagando. Então, passou na origem, em torno da origem aqui, nesse momento aqui, em t igual a zero, está passando aqui na origem, certo? Então, a questão é, eu preciso saber quem é essa função em t igual a zero, quem é a sua derivada em relação a t igual a zero. Então, são duas informações que a gente precisa, certo? Bom, a gente vai agora usar essa... Vai chamar de K esse beta, tá certo? A constante de fase chamar de K. Então, o que a gente vai fazer? Decompõe φ como uma integral de ondas planas. Mesma coisa. Cada onda plana tem uma fase K, que é igual a beta, né? Constante de fase, né? Uma constante... Ó, isso aqui é um saco, bicho. Constante de fase, beta igual a K é uma frequência ômega de K, que é a relação de dispersão.
A gente vai obter os coeficientes de Fourier e depois vai propagar cada onda plana e ver o que acontece do outro lado, certo? Só que a gente agora vai assumir um tipo de dispersão por meio para a gente poder resolver de forma mais ou menos exata, certo? Caso contrário, tem que fazer numericamente, né? Aqui é a mesma coisa que a gente fez, só que agora no espaço de Fourier, espaço de coordenadas, né? Mesma coisa que a gente fez antes, certo? Transformar de Fourier, coordenada. Agora é diferente, não é ômega t não, tá? Agora é componente de ondas planas, decomposição da função espacial em ondas planas, né? Transformada inversa, né? Mesma coisa que fez antes, só que agora não é ômega e t, agora é k e z. Tem relações de completeza, certo? Eletromag avançado, né? São essas relações aqui que definem as funções delta. Então você tem, para um dado par de valores z e t, você tem que a função real, né? É dado por essa expansão. E as condições iniciais, a gente precisa estabelecer elas quais são para poder determinar esses coeficientes aí, tá certo? Esses coeficientes são obtidos dessas condições iniciais. Isso aqui é a soma da expansão mais o conjugado, né? Certo? Então vamos lá. Em t igual a 0, vai aparecer a primeira relação, certo? Você vai fazer t igual a 0 aqui nessa relação, né? Então você tem aí, não aparece nada de tempo, né? Tem isso aí. Multiplicando ambos os membros pelo exponencial de K'z e integrando em z ambos os membros, certo? Do lado de cá aparece uma transformada aqui, ó. Integral espacial. Do lado de cá, quando você faz essa permutação, integra primeiro em z e depois em k, fica a integral da função exponencial que dá a função delta. Dá essa integral aqui, ó. Aparece. Aqui tem uma integral em k e uma integral em z', quando você faz esse procedimento, tá certo? Em z, aliás, desculpe. Né? E uma das integrais em z, quando você permuta, vai dar as funções delta, né? Essa aqui é a própria função delta de k menos k', certo? Tá? E aqui dá a delta de k mais k', tá certo? Quando você integrar a função delta de k menos k', né, integrando em k, né, você vai ter, então, o a calculado nesse argumento k' aqui. Ou seja, usando essas propriedades, você obtém uma primeira relação entre as amplitudes, entre a decomposição de Fourier da função. Certo? Dada a condição inicial, se dizer 0, eu tenho uma primeira equação linear entre elas. A segunda propriedade é a derivada. Calcula a derivada dessa função. Certo? E vai fazer o mesmo procedimento. Deriva essa função, vai aparecer aqui Jω na frente, né? Menos Jω aqui. Multiplica por exponencial complexa, integra no espaço Z, ambos os membros, usa a função delta de novo, certo? Vai ter uma segunda relação linear. Tá? Mesma coisa, certo? Então aparece a função dψ dt em t igual a 0, a transformada dela que está aqui, ó. Então, quando você usa as propriedades das funções delta, você tem a segunda relação linear, que aparece aqui. Você pode passar por cima só para te mostrar, só que estão duas equações lineares, aqui é a segunda, AK e A menos K conjugado, em termos da derivada em t igual a 0. Né? E a outra relação em termos da função em si, que são as duas propriedades que a gente precisa, que é a função e sua derivada, para calcular a solução da equação diferencial. Tá? Mais uma vez, né, Então, veja quando a gente faz essa análise, tem que tomar muito cuidado, né, com as nuances, tá certo? Propagação na direção Z.
Uma distribuição de campo no espaço em T igual a zero irá gerar ondas que se propagam em sentidos opostos, certo? Por exemplo, você não tem uma onda parada no espaço, não existe isso. Ela está se propagando, ela vem de algum lugar, certo? Então eu não posso começar o meu problema com a onda parada, ela começa a se mover do nada, né? Ela chegou naquela condição por alguma razão. Aquela coisa chegou porque dois pulsos colidiram e deram aquele pulso em torno da origem, certo? Então um vai para um lado e o outro vai para o outro. Continuam, né? Então a gente vai começar o nosso processo como naquele momento que chegaram os dois pulsos e convergiram na origem e daí se propagam a partir daí, né? Então, do jeito que a gente fez aqui originalmente, isso já está levado em conta, né? Transformada é no espaço K. Então, nesse caso agora, o K pode assumir valores positivos e negativos. E a frequência agora na nossa análise é positiva. É diferente da análise anterior. Tá? A análise anterior que a gente fez foi só para mostrar que quem é o parâmetro importante na velocidade de propagação de informação, velocidade de grupo, né? Aqui a gente quer saber agora, nessa análise, eu podia fazer uma análise temporal e ia mudar o raciocínio. Mas aqui, tá certo? A frequência é positiva e K assume valores positivos e negativos, né? Então, valores de K negativos fornecem propagação no sentido menos Z, ou seja, a função ômega agora é par, tá certo? Ômega não tem mais valor negativo como na análise anterior, certo? Né? Então, quando o K mudar de sinal, então a propagação vai mudar para o sentido oposto, certo? Bom, então essas são a gente pode resolver os dois sistemas de equações, né? Um já está aqui em cima, tá certo? Em algum lugar, né? Por isso que eu falei que eu ia passar rapidamente, né? A gente pode resolver. Isso aqui, saiba que isso aqui pode ser calculado, né? Dado isso aqui, certo? Isso é um valor. Isso aqui, mas isso aqui é um número, tá certo? Isso aqui é outro número, né? A relação 2. É outro número. Resolve para os dois sistemas, você obtém, então, o coeficiente de Fourier em termos da distribuição em T igual a zero e da derivada em T igual a zero. Tá? Você tem essa informação aí. Tá? Bom, então, como a gente conhece esses coeficientes, né? Eu sei calcular, já calculei a informação, então, no tempo T, o pacote de onda vai ter agora, eu sei isso aqui, então eu calculo essa integral, está resolvido o problema, assim, conceitualmente, certo? Então, nesse exemplo, a gente vai fazer um exemplo simples. Um pulso gaussiano no meio de dispersão quadrática. O pulso em si ele é gaussiano. Esse problema tem solução exata. É trabalhosa, mas tem solução exata. Por isso que o pulso gaussiano é um bom exemplo. Quando o meio é dispersão quadrática, nós temos uma solução exata, né? Vamos admitir que o nosso meio tem uma dispersão dada por essa função, certo? Vou fazer um gráfico disso aqui. Né? Essa função é uma função não linear, né? Ômega é uma função não linear de beta, que a gente está chamando de K, né, no caso, certo? Essa função aqui, deixa eu fazer aqui separadamente, ômega 2 é aquela que eu mostrei agora há pouco, aquela curva que eu mostrei, né? Em K igual a zero, só para a gente olhar algumas propriedades aqui, tá? K igual a zero, ômega vale ômega C. Para K muito grande, tendendo infinito, digamos assim, né? Então isso aqui domina, certo? Ômega é igual a K vezes C, né? Então ômega é linear com K. Tá? Então, isso aqui é a relação de dispersão, na verdade, de um guia de onda, certo? Ômega C é a frequência de corte do guia. Né? A gente vai ver isso ainda nesse curso, tá certo? Mas vocês já viram isso na graduação, né? O guia tem a frequência de corte de ômega C, então a relação de dispersão é essa aqui, ó. Essa relação de dispersão é exatamente essa aqui, certo?
K igual a 0, ômega vale ômega C, que é esse ponto aqui. K muito grande, ômega se transforma na relação do vácuo, ômega igual a KC. Né? Então, se você estiver aqui em torno dessa região, você pode aproximar essa relação para uma relação quadrática, porque ela não é exatamente quadrática, né? Ela é mais complicada que isso, tá certo? É raiz quadrada disso aqui. Né? Mas eu usando a região linear, a região linear é longe, né? Para cá muito grande, sabe? Mas se você estiver próximo da frequência de corte, então a gente usa aquela aproximação simples, né? Ômega 2 sobre ômega C ao quadrado, né? Igual a 1 mais K pequeno, né? Isso aqui é pequeno, tá certo? É isso aqui, né? Ou seja, ômega sobre ômega C, isso aqui tudo é exato ainda, né? Raiz quadrada, tá certo? 1 mais... Isso aqui é aproximadamente... Isso aqui quando for pequeno, para cá muito próximo de 0, né? 1 mais 1 meio, tá certo? K vezes C sobre ômega C ao quadrado. Então, aqui você tem uma relação quadrática, né? Ômega é a função quadrática de K, certo? Aqui tem uma outra forma de representar isso aí, tá certo? Dessa forma aqui, né? 1 mais A2, K2 sobre 2, tá certo? Então, aparece um parâmetro A importante aí. A gente vai interpretar essas coisas já, certo? Esse A2, esse A, né? Ômega C sobre... Bom, teria uma... Ômega é próximo de ômega C, né? Só quero ver qual é a definição. É ômega C sobre C, né? Esse aqui é ômega C. Pronto. Esse ômega C sobre C é 1 sobre A. Pronto. Isso aqui permite expressar A igual a C sobre ômega C, né? A igual a C sobre ômega, né? Certo? Né? Esse A2, né, é C sobre ômega C, né? A vale C sobre ômega C, tá certo? Que é o inverso de uma... É o inverso... Porque, veja, se você tivesse no espaço livre, né, KC... ômega C sobre KC daria a velocidade da luz, tá certo? Se você tivesse um espaço livre, né? Bom, esse é o fator, né? Então, enfim, a nossa função fica essa função quadrática aqui com esse parâmetro A definido dessa forma. E daí nós, assumindo um pulso gaussiano na entrada, vamos admitir que a função psi em t igual a 0 é dada por essa expressão, certo? Ou seja, a função gaussiana de largura, meia largura L, né? Certo? Ocupa uma região de espaço, ocupa o espaço com a largura total 2L, tá? Modulado espacialmente, tá? Na frequência K0, né? Essa modulação espacial corresponde, usando a relação de dispersão, a uma modulação temporal de frequência, né, também correspondente, tá certo? Só usar a relação de dispersão para calcular essa frequência, né? K igual a K0, daí você sabe qual é a frequência da modulação temporal, né? Essa é a forma do pacote de onda, mais ou menos, né, gaussiano modulado, certo?
Bom, daí a gente vai calcular essas coisas todas e vai recompor. Essa conta eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Porque dá um trabalho danado, não vale a pena a gente passar. Eu só vou mostrar o roteiro aqui. Você obtém a obtenção da função, né, no tempo ZT, você calcula os coeficientes, certo? Observe que aqui eu estou usando, né, as expressões. O radical eu já mostrei que é dado por essa expressão aqui em cima. Ó. Você tem essa parte e tem essa, né? Eu estou assumindo o derivado da... Deixa eu ver aqui, rapidinho, tá? A derivada zero, né? Eu vou explicar já por que esse negócio, certo? Aqui não está explicando, não. Deixa eu ver aqui. Muito bem, hein? Deixa eu ver só aqui se eu não estou falando disso aqui. Pacote de onda, ZT. Veja, não está se falando aqui nas notas, mas está se assumindo. Só veja o que acontece. Que esse termo aqui é zero, tá? Isso quer dizer que a condição que eu estou falando é exatamente isso. Dois pacotes colidem, daí dá uma derivada zero global em igual a zero, certo? E depois eles continuam. Né? Então, assumindo que esse termo aqui seja nulo, se dt em t igual a zero seja zero, né? Então você tem uma expressão simples para calcular o coeficiente de Fourier. Né? Você pode colocar qualquer condição inicial para a derivada. Uma delas é a condição inicial zero. A gente vai ver exatamente como é que acontece com o pacote de onda. Tá? Que tipo de condição é essa visualmente? Né? A gente vai ver qual é. Bom, daí, ou seja, é fácil calcular. Isso aqui, na verdade, é transformada, né, da função gaussiana, certo? Do pacote modulado, modulado espacialmente da frequência K0. Né? Tem um espectro deslocado para um número de onda negativo, outro positivo. E essas integrais são simples de calcular, certo? Isso aqui são simples. Né? Tem tabela de integral para a transformada da função gaussiana é uma gaussiana, vocês sabem disso, né? Formada de Fourier, certo? Então, aqui está calculado o coeficiente, né? Dessas coisas complicadas aqui, certo? E aí você mostra que a função tem a parte real de uma função que vai para um lado, mas uma função que vai para o outro, tá certo? Então, a psi mais é essa função aqui. E daí a gente vai usar o fato do meio ter dispersão quadrática. Vai jogar a frequência aqui, que depende de K. Essa integral é em K, tá certo? Então, quando aparece o meio de dispersão quadrática, essa integral vai ser possível calcular. Se não fosse quadrática, ia ser complicado. Mas quando é quadrática, eu posso juntar com os termos quadrados aqui e fazer uma exponencial, uma gaussiana, e calcular exatamente a transformada. É isso que vai ser feito, tá certo? Então, quando se faz o cálculo, essa função dá a função psi mais dá isso aqui, certo? Então, tem algumas propriedades aqui que a gente dá para perceber, sem olhar direito o que é cada função dessa, mas observe, né? O centroide da gaussiana está na velocidade de grupo VG0, que está aqui, tem uma expressão para ela aí. VG0 é a velocidade de grupo em cima da frequência, certo? A largura do pulso varia. Isso aqui observe que isso aqui é complicado, isso aqui é um número complexo, tá certo? A gente tem que calcular ainda a parte real disso aqui, tá? Mas isso aqui é uma exponencial que tem um número complexo aqui embaixo, certo? Então, temos que calcular essas partes real e etc, né? Bom, aqui na tabela diz mais ou menos cada parâmetro desse. Aqui é a largura, mais ou menos, da gaussiana. Mas isso aqui é um número complexo, esse W, tá certo? Tem a ver com isso aqui, né? Mas é importante observar, tem um centroide andando aqui, né? No espaço. Cada instante de tempo o centroide muda de posição. Né? Tem aquela questão das portadoras, certo? Bom, aqui dá algumas informações na tabela para sumarizar mais ou menos, tá certo?
Isso aqui é a modulação espacial no número de onda K0, né? Isso corresponde à variação, a uma função cosseno no espaço, né? Frequência da portadora para um dado número de onda K0 vai dar obtido da relação de dispersão. Velocidade de grupo em K igual a K0 é aquele VG0 que aparece aqui, tá certo? Pode ser calculada. É a derivada dessa função em K igual a K0, não é difícil calcular. Vai dar A2 ômega C, né, que está aqui, ó, vezes K0. A derivada disso aqui. Tem um parâmetro importante que é a taxa de variação da velocidade de grupo. Como é que essa velocidade de grupo varia, tá certo? Para diferentes valores de K, certo? Que esse parâmetro aqui é mais ou menos linearizando, é mais ou menos uma constante. Tem essa meia largura do pacote, certo? Que é uma função que não é mais L, né? O pacote tem a largura L, 2L. Agora ele tem uma largura que varia no tempo, certo? Esse B é chamado parâmetro de dispersão ou coeficiente de alargamento. Quer dizer, se ele for nulo, não tem alargamento. Se ele for não nulo, tem alargamento. Esse alargamento aumenta com o tempo, certo? E ele existe porque a velocidade do grupo tem uma variação com K. Certo? Se a velocidade do grupo não variasse para diferentes componentes de frequência espacial, então esse coeficiente de alargamento seria desprezível, né? Não teria. A gaussiana fica com a mesma largura sempre, né? Tem um parâmetro de fase, tem uma fase instantânea do pacote, que é essa confusão aqui toda, tá certo? E tem uma frequência espacial instantânea, tá? Deixa eu só comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá certo? Para generalizar um pouco mais, né? Deixa eu só explicar para você. Observe que uma função cosseno de θ, digamos assim, tá certo? Suponha que θ varia com o tempo, né? A fase é θ, tá certo? Muitas vezes θ é ômega t, né? Certo? Nesse caso, dt é constante, tá certo? É ômega. Então, a taxa de variação da fase para uma função linear do tempo é constante, que é a frequência angular, né? Mas muitas vezes isso aqui não é constante, é variável, certo? Então, a taxa de variação disso aqui dá a frequência instantânea, né? Certo? Isso aqui podia ser no espaço também, né? Função cosseno de θ de z, certo? Né? Dθ dz, ora, se isso aqui é k vezes z, vai dar k, o número de onda. A frequência espacial em metros a menos 1 é o k, né? Mas se isso aqui não for uma função linear de z, isso aqui vai dar ou seja, isso aqui vai dar, essa taxa de variação vai dar a frequência espacial instantânea. Instantânea não, local, certo? No ponto do espaço. Em cada ponto do espaço, a frequência local é diferente. Pode variar se isso aqui variar com z, certo? Essa é a característica principal do sinal que se propaga no meio dispersivo, um pulso gaussiano. Ele tem uma frequência local, ele não fala instantânea, local, que varia no espaço. Certo? Que isso quer dizer, a gente vai ver já já, né? Então, aqui observe, né? A fase varia com z e t. Se você fixa z, você pode ver isso como função do tempo, fixa t, pode ver como função do espaço. Certo? É quase linear o negócio, mas tem esse termo aqui que é não linear, que dá essa característica, né? A derivada disso aqui é linear com o tempo, tá certo? A derivada disso aqui, né? Dθ dz, por exemplo, né? É K0. Mais alguma coisa aqui, né? Que é linear com z. Que é 2z menos v0t, varia, tá certo? Vai ter um termo aqui que é esse 2, né? Esquecendo o 2, mas vai ter um termo linear que é z menos vg0t.
Então, vai ter uma componente de fase, vai ter uma frequência espacial instantânea, que é K0, mais algo que varia. Então, o dado instante de tempo varia no espaço com Z. Se Z estiver em cima do centroide, esse componente dá zero. Se estiver além do centroide, a frequência é mais alta. Se estiver abaixo do centroide, a frequência é mais baixa. Certo? Bom, daí você tem o campo físico para mas e no final dá essa solução aí física, certo? Então, observem que a função é uma função gaussiana, né? A largura aumenta com o tempo, certo? E a amplitude cai com o tempo. Porque W, se vocês olharem aqui, é uma coisa que aumenta com o tempo, com essa função B, que é a função de tempo, então aumenta com o terminho quadrático aqui. A largura aumenta com o tempo da função e a amplitude cai com o tempo, certo? E, além disso, a portadora tem uma frequência que é variável, tá? Se você fixa o tempo, é como se tivesse uma foto desse pacote de onda, certo? Então, num determinado instante de tempo, na origem está assim, né? Com a modulação, que eu não vou mostrar aqui. Se você... o pacote que vai para o lado para a direita, né? Depois de algum tempo ele vai estar deslocado, mas só que ele vai estar assim. Cai a amplitude e a largura, certo? Agora, o mais interessante é isso aqui, certo? As características estão aqui embaixo, tá? Centroide da gaussiana viaja com a velocidade VG0, que é aquela velocidade d ômega dk em k igual a k0. Tá? A largura, a amplitude varia em proporção inversa à largura. A largura aumenta com o tempo. E isso depende de quem, né? Do coeficiente de alargamento, a taxa de variação da velocidade de grupo. Se você desprezar isso, você não vai ver esse efeito. Mas se você não desprezar, ele aparece, né? E o mais interessante é esse fator aqui, ó, cosseno de θ de ZT, certo? Você tira um instantâneo do pacote de onda, então você olha essa fase como função de Z, né? Certo? Então a portadora é aquela de alta frequência, né? Espacial. Então a fase varia de forma não linear com Z e a frequência é a função de Z linear, uma função linear de Z. O que eu falei para vocês aqui, olhando para essa expressão, certo? É observar que aqui está o dθ dz, o número de onda instantânea da portadora, né? Vai ser uma constante mais uma função linear. Para Z maior do que VG0T, dá um aumento de frequência espacial. Para Z menor do que VG0T, você tem uma diminuição. Essas são as características, né? Então, se você for olhar direitinho essa frequência espacial, certo? Isso aqui é importante, né? Para a gente poder entender as características de um pulso gaussiano no meio expressivo. A frequência espacial ela é um valor em cima do centroide, além é maior, né? Passando o centroide é menor ali embaixo. Então, se você fosse ver o pacote de onda modulado, ele seria desse jeito aqui, ó. Em inglês, esse termo é chamado um shaped pulse, né? Shape chama-se gorjeio, né? É o gorjeio do pássaro, né? Que ele assovia e vai aumentando a frequência. Então, você observa baixa frequência, alta frequência. Isso aqui é o centroide, tá certo? No centroide tem uma frequência, né? Além do centroide, a frequência é alta. A frequência da portadora. Abaixo do centroide, a frequência é baixa. Então, isso é um shaped pulse, certo? Todo pulso gaussiano, qualquer pulso, ele vai ter frequências mais altas na frente do centroide e frequências mais baixas atrás. Né? Bom, então essas são as características importantes dessa análise, certo? A amplitude cai, a largura aumenta. Então é isso que faz as limitações de transmissão de informação em canais de comunicação, né? Tem um comprimento máximo, além do qual você vai começar a perder informação, certo? Interferência intersimbólica, né? Por quê? Porque essa largura começa a ficar tão grande, também o pacote começa a ficar tão baixa, né? Que você começa a perder. Você às vezes manda pulsos em sequência, né? No canal de informação, daí um pulso pode entrar na região do outro, certo?
como esse caso aqui, né? Eu não tenho... Mas vai acontecer esse fenômeno aí, tá certo? Então, tem um momento que você já não consegue distinguir mais dois pulsos, né? Virou isso aí, tá? Porque um entrou na região do outro, né? São a dispersão bem violenta para poder ver o efeito, né? Dois pulsos que são indistinguíveis, agora interferindo, viraram 5 ou 6 pulsos aqui, diferentes, tá? Queria mostrar essa questão da derivada zero, né, que eu não mostrei. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho essa simulação aqui. Dois pulsos que colidem para dar uma derivada zero na condição inicial, né? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, se em algum lugar. Não tem, né, rapaz? Eu tenho isso, agora só não sei onde é que está. Deixa eu ver se tem mais aqui, não. Acho que não, né? Eu não... Tem como mostrar. O efeito é muito interessante, né? Quando você tem dois pulsos colidindo, para formar uma coisa, dá uma parada assim e continua, né? Eu deixo... Eu mando, se eu achar, eu mando pelo Facebook para vocês, tá certo? Para vocês verem, tá? Bom, acho que é isso que a gente ia falar hoje. Mas o importante é a questão da dispersão, né? A dispersão, o pacote de viagem de velocidade de grupo, e quando você leva em conta a variação da velocidade de grupo, você tem que saber dimensionar o comprimento máximo do canal para evitar esse problema de interferência intersimbólica, certo? Então, taxa de repetição, né, no caso de sistemas de comunicações óticas, né, isso vai determinar qual a taxa de repetição máxima que você pode mandar para um dado comprimento, certo? Ok? Então, vamos parar por aqui.